O Dia Internacional da Tolerância Zero à Mutilação Genital Feminina tem lugar anualmente em 6 de fevereiro. O objetivo da data é combater a mutilação genital feminina, uma prática que afeta cerca de 8.000 mulheres por dia e que é uma clara violação dos direitos humanos. A mutilação genital feminina ocorre em observação de rituais regionais e resulta em sérias hemorragias, quistos, infecções, problemas urinários, infertilidade, problemas no parto e risco de morte natal. Ela é mais frequente em jovens até os 15 anos, na África e no Médio Oriente. Estima-se que existem cerca de 140 milhões de mulheres e meninas, espalhadas por 29 países do mundo, a viver com alguma forma de mutilação genital feminina. Hoje, no Conexão Espírita, falaremos sobre os meios de conservação, perguntas 704 a 710, do Livro dos Espíritos. Vem Marcelo Júnior. Claro, Angel. Vamos iniciar pela pergunta 704. Deus, dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe forneceu os meios para isso? Sim, e se ele não os encontra, é por falta de compreensão. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar também os meios. É por isso que faz a terra produzir, de maneira a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, pois só o necessário é útil, o supérfluo jamais o é. 705. Por que a terra nem sempre produz bastante para fornecer o necessário ao homem? É que o homem é negligência, é ingrato, e no entanto é ela uma excelente mãe. Frequentemente ele ainda acusa a natureza pelas consequências da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse contentar-se. Se ela não supre a todas as necessidades é porque o homem emprega no supérfluo o que se destina ao necessário. Vede como o árabe no deserto encontra sempre do que viver, porque não cria necessidades fictícias. Mas quando metade dos produtos é desperdiçada na satisfação de fantasias, deve o homem se admirar de nada encontrar no dia seguinte e tem razão de se lastimar por se achar desprevenido quando chega o tempo de escassez? Na verdade eu vos digo que não é a natureza imprevidente, é o homem que não sabe regular-se. Pergunta 706. Como bens da terra devemos entender apenas os produtos do solo? O solo é a fonte primeira de que decorrem todos os outros recursos, porque esses recursos, em última instância, são apenas uma transformação dos produtos do solo. É por isso que devemos entender por bens da terra tudo quanto o homem pode gozar neste mundo. 707. Os meios de subsistência faltam frequentemente a certos indivíduos, mesmo em meio da abundância que os cerca. A que se deve ligar esse fato? Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que devem, e em seguida, e o mais frequentemente, a eles mesmos. Buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que seja suficiente olhar para a terra a fim de se encontrar o que se deseja, mas que é necessário procurar com ardor e perseverança, e não com displicência, sem se deixar desanimar pelos obstáculos que muito frequentemente não passam de meios de pôr à prova a vossa constância, a vossa paciência e a vossa firmeza. Ver item 534. Comentário de Kardec. Se a civilização multiplica as necessidades, também multiplica as fontes de trabalho e os meios de vida. Mas é preciso convir que nesse sentido ainda muito lhe resta a fazer. Quando ela tiver realizado a sua obra, ninguém poderá dizer que lhe falte o necessário, a menos que o falte por sua própria culpa. O mal, para muitos, é viver uma vida que não é a que a natureza lhe traçou. É então que lhes falta a inteligência para vencerem. Há para todos um lugar ao sol, mas com a condição de cada qual tomar o céu, e não o dos outros. A natureza não poderia ser responsável pelos vícios da organização social, e pelas consequências da ambição, e do amor próprio. Seria preciso ser cego, entretanto, para não se reconhecer o progresso que nesse sentido tem realizado os povos mais adiantados. Graças aos louváveis esforços que a filantropia e a ciência, reunidas, não cessam de fazer para a melhoria da condição material dos homens, e malgrado o crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção é atenuada pelo menos em grande parte, e os anos mais calamitosos, nada têm de comparável aos de há bem pouco tempo. A higiene pública, esse elemento tão essencial da energia e da saúde, desconhecido por nossos pais, é objeto de uma solicitude esclarecida. O infortúnio e o sofrimento encontram lugares de refúgio. Por toda parte a ciência é posta em ação, contribuindo para o acréscimo do bem-estar. Pode-se dizer que atingimos a perfeição? Certamente que não.
Mas o que já se fez dá-nos a medida do que pode ser feito com perseverança, se o homem for bastante sensato para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não nas utopias, que o fazem recuar, em vez de avançar. Pergunta 708. Não há situações em que os meios de subsistência não dependem absolutamente da vontade do homem e a privação do necessário, até o mais imperioso, é uma consequência das circunstâncias? É uma prova frequentemente cruel que o homem deve sofrer e a qual sabia que seria exposto. Seu mérito está na submissão à vontade de Deus, se a sua inteligência não lhe fornecer algum meio de sair da dificuldade. Se a morte deve atingi-lo, ele deverá submeter-se sem murmurar, pensando que a hora da verdadeira liberdade chegou e que o desespero do momento final pode fazê-lo perder o fruto de sua resignação. 709. Aqueles que em situações críticas se viram obrigados a sacrificar os semelhantes para matar a fome cometeram com isso um crime? Se houve crime, é ele atenuado pela necessidade de viver que o instinto de conservação lhes dá? Já respondi, ao dizer que há mais mérito em sofrer todas as provas da vida com abnegação e coragem. Há homicídio e crime de lesa natureza, que deve ser duplamente punido. E encerrando, 710. Nos mundos onde a organização é mais apurada, os seres vivos têm necessidade de alimentação? Sim, mas os seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Esses alimentos não seriam tão substanciais para os vossos estômagos grosseiros, da mesma maneira, eles não poderiam digerir os vossos. Por que se queixa o homem da escassez cruel? Se nela há pão e frutos em alento, por que se perde em pranto tão infiel? Não é a mãe que nega o seu afeto, mas sim o filho ingrato e descuidado, que no supérfluo gasta o seu decreto e culpa o céu por ter se desviado. Ah, se o labor guiasse o seu destino e a fé domasse o vão desejo vão, veria que a fartura tem um tino, mas só se dá a quem lhe estende a mão. Jairo Lima.